Irachai-masen, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 BPO Financeiro. A gente quer convidar você agora para sentar um pouquinho e conversar sobre marketing. Karina, BPO e marketing, vem comigo que você vai entender o que eu estou falando. Dá um F5 que atualiza, galera. Seja muito bem-vindo. Quero convidar você agora para sentar um pouquinho e conversar comigo sobre um assunto que é muito relevante, que é marketing. Então, Karina, até onde a gente precisa entender de marketing? Galera, hoje marketing é vida. A vida é digital hoje. Então, todo mundo tem que estar posicionado com marketing. Seja lá a pessoa física, seja lá você como blogueira, como você quiser se posicionar ou quiser entender mais sobre esse assunto, ou até mesmo sobre a sua empresa. E é para ajudar empresas que a gente criou esse canal. Então, eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Você sabe que eu sempre te ajudo, sempre trago pessoas aqui com muita relevância de conhecimento. Quero te pedir, se inscreve no nosso canal, ajuda aqui nesse sininho também e manda esse link aqui para mais pessoas que faça toda a diferença no processo deles para as empresas, tá? Então, vamos conversar um pouquinho hoje com alguém que tem nada mais, nada menos que 20 anos de marketing, tá? Ela está acostumada a mexer com posicionamento, identidade visual. Nós estamos falando de uma pessoa que tem duas empresas, que é a Quark e também a Marketing for BPO. Nós estamos falando de uma pessoa que é especialista hoje em posicionar você que é BPO, no mercado digital. Eu estou falando de Vanessa Riva. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, Karina, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de dividir conhecimento, porque eu acho que essa é a ordem do momento, né? Espero poder contribuir com todas as empresas que precisem entender um pouquinho mais de marketing, em especial as empresas de BPO financeiro, né? Que a gente sabe que tem essa demanda imensa no mercado e nós temos um carinho incrível por esse segmento. Muito legal, Vanessa. Vanessa, é uma honra ter você aqui hoje. A gente sabe que hoje você é um referencial na área de marketing, principalmente para BPO. E nós estamos falando de uma carreira de 20 anos, né, Vanessa? Não se constrói uma carreira de um dia para a noite. Mas eu quero, como diz uma amiga minha, voltar lá no começo. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi que tudo se estruturou e o marketing nasceu para você. Então, tem muito tempo que eu me mudei do Rio Grande do Sul para cá, né, para Curitiba. E Gaúcha, aí, então. sou gaúcha, ainda hoje, né, flutuo um pouquinho entre lá e cá. Tô no Rio Grande do Sul, tô aqui, a gente atende fortemente lá, temos unidade Entendi. lá, temos unidade aqui. Então, acabou que esse tempo todas as pessoas falam, você nunca perdeu o sotaque de gaúcha? Não tem como perder, né? Eu fico sempre lá e cá, então Não tá tem como tudo perder. certo. E essa trajetória começou muito por uma oportunidade de mercado lá atrás, né? Aconteceu na minha vida, não foi uma coisa que eu planejei. Mas de lá para cá, todo dia eu respiro marketing, né? Então, durante 20 anos, são várias técnicas, são várias empresas. Se eu perdi a conta de quantas marcas lançadas no mercado, aí com certeza mais de 100 marcas lançadas no mercado. E de 6 anos para cá, a gente vem se especializando fortemente em BPO financeiro. Foi aí que surgiu a Marketing for BPO. Que legal, Vanessa. Então, assim, como foi criar esse elo? Porque hoje você está ligado ao Eliandro também, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que tudo isso se construiu. Legal. Com a Quark ainda, a gente já atendia empresas de contabilidade. Então, tem pelo menos 12 anos que a gente atende empresas de contabilidade. Porque a gente percebeu que o profissional de contabilidade, assim como o profissional de BPO, é muito técnico. Então, ele entende muito do seu processo, porém, tinha algumas dificuldades de vender, né? Então, é um profissional que muitas vezes depende da indicação. Então, como a gente desenvolveu isso dentro da Quark, com o movimento do BPO que o Eliandro ajudou a implantar no Brasil, aqui acho que foi o precursor disso aqui no Brasil,
a gente começou a ver as contabilidades se movimentando para o BPO. E aí os nossos clientes começaram a lançar empresas de BPO. E eu precisei estudar e me dedicar a esse segmento para poder ajudar os nossos clientes a fazer esse lançamento. Então, o BPO aconteceu assim na minha vida. E aí eu conheci o Eliandro através das plataformas, comecei a pesquisar sobre, ele apareceu para mim. Em algum momento a gente se conectou e aí sim conversamos sobre a oportunidade de lançar a Marketing for BPO. Porque como ele mesmo trouxe para mim, era uma dor dos alunos da formação dele dentro do BPO Sangra, Academy. né? Sangra. E aí a gente montou pacotes muito específicos para atender essas pessoas e acolher elas. Porque sabe uma coisa, Karina, que a gente percebeu? Que como o BPO ele é relativamente novo no Brasil, e as pessoas que estão começando a trabalhar nele são técnicas, elas tinham que pegar uma agência e explicar, e ainda assim as agências não conseguiam entendê-los. E aí a comunicação acabava não ficando como tinha que ser, acabavam não tendo sucesso, né? E aí, para eles que são técnicos, já é muito difícil explicar. Você tem que ter um estrategista junto com você. Tem que ter. E foi aí que a gente, eu e o Eliandro, juntos, a gente entendeu que sim, poderíamos ajudar o mercado a alavancar o BPO através do marketing. Sabe que eu entrava num desacordo com o Eliandro muito fácil. Ele dizia para mim assim, Karina, você é muito comercial. Eu dizia, eu não sou nada comercial. Morria de medo, Vanessa, de fazer uma gravação, de me expor um pouco, depois eu não quero me assistir, eu não gosto de ouvir minha voz. São sempre os mesmos preconceitos, né, internos. E quando um dia numa reunião, eu lembro bem que terminou a reunião e a Marinês me falou assim pra mim, caramba, Karina, você é muito comercial. E eu, guardei a informação e fiquei pensando, opa, mais uma pessoa me falando isso, né? Daí, numa outra reunião com o Eliandro, eu falei assim, tá, para de pegar no meu pé, né? A Marinês já faz isso, tá dizendo que eu sou comercial. Eu sou um pouco comercial. Daí ele escreveu, 200% comercial. Aí, depois daquele dia, eu fiquei pensando assim, por que eu não consigo enxergar o que estão enxergando em mim, né, Vanessa? Porque o preconceito era meu, estava de dentro para fora. Então, não ia funcionar mesmo, né? Só funcionou quando eu comecei a quebrar a questão da autoimagem mesmo, sabe? Sim. Comecei a trabalhar com consultores, e daí eu senti que esse destravamento, ele aconteceu de dentro para fora. A gente ouve as opiniões, a gente entende o profissional de marketing, mas ele está muito, muito dentro, sabe, Vanessa? E depois que você começa a se aceitar, a coisa começa a fluir. E daí, no caso do BPO, eu ainda noto que existe uma parte técnica, a parte dos números com humanas, que é um conflito, né? É um conflito, é um desafio que a gente enfrenta diariamente, você tem toda a razão, né? Você deve ter, como você contou, você viveu isso. Mas existem formas e técnicas disso ser melhorado. Tem uma coisa, Karina, que eu acho que é muito importante que todo mundo olhe para dentro e entenda. Vocês sabem mais do que qualquer outra pessoa que tenha técnica de vendas. Então, quando a dúvida vem, o que vocês, enquanto profissionais de BPO financeiro, têm que fazer, quando a dúvida do cliente vem, é tentar explicar de uma forma menos técnica. Isso muda o jogo. Muda. Quando você explica de uma forma menos técnica para o cliente, ele passa a te entender melhor e você passa a ter a confiança que você precisa, porque você entende que não, eu sei fazer isso. Não é que eu não sei, eu sei sim fazer isso. Super concordo com você a tal ponto que há umas 2 semanas atrás eu tive uma conversa com uma menina que ela é representante do Sebrae, né? E eu estou participando do Ali do Sebrae porque eles estão fazendo uma construção de como você enxerga a tua empresa e como eles acham que a empresa pode crescer e melhorar no mercado. Então, eu gosto dessas dinâmicas que eles fazem. Você acha que você sempre está fazendo certo, né, Vanessa? Mas quando tem o olhar do terceiro, você começa a achar, opa, então preciso melhorar nisso aqui, estou falhando aqui, né? E eu gosto disso. Então, tudo que me confronta hoje eu gosto, mas já não fui assim, tá? Sim. Então, quando ela veio e trouxe isso para mim, ela, numa altura da conversa, ela falou, Karina, eu preciso te fazer uma pergunta, mas eu preciso muito que você não fique chateada comigo. Eu pensei, caramba, o que será que eu estou fazendo errado, né? Daí ela falou, o que um BPO faz? Eu falei para ela assim, você trabalha com uma BPO
há pelo menos 2 anos. E hoje você está me conhecendo um pouco, né? Tem umas semanas, mas por que você me fez essa pergunta se você já trabalha com ela há 2 anos? Daí ela falou, ela é muito técnica, eu não entendo o que ela fala. E nós estamos falando de uma pessoa que trabalha dentro do Sebrae, uma pessoa que entende dos processos das Que empresas. vive isso. Sim. Eu falei para ela, tá, vem cá. Sabe a conciliação bancária? Sabe quando a gente faz aquele espelhamento, o fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber? Foi do tete a tete mesmo. Ah, Karina, ok. Então vocês fazem o que um operador tem que fazer dentro de uma empresa. Isso! Dela. Por que nunca ninguém falou isso? Só que, cara, de forma terceirizada, muito mais barato, com um profissional altamente experiente, te dando dicas, direcionando a tua empresa, te ajudando a caminhar de uma forma mais segura, sabe? É uma das coisas que são importantes que a gente foque quando a gente for atender um cliente, né? Então, vou atender um cliente. Não foca no que você faz. Foca na solução que você vai entregar para ele. Às vezes, a dor desse cliente é entender quanto ele fatura, porque ele não sabe nem quanto ele fatura dentro do mês. Isso. E aí, quando você chega tecnicamente falando, olha, eu vou te dar indicadores de resultado, você vai saber o quanto por cento do que você faturou ano passado versus quanto por cento... Não quero saber por cento, eu quero saber quanto em dinheiro, quanto eu faturei mês passado e no outro mês. Você consegue me dizer isso? Então, comece pelo básico. E deste básico, você vai conseguir gerar credibilidade dentro do cliente e aí você vai dar os passos importantes que você precisa, sabe? Para melhorar o processo dele. Uhum. Só que o que eu vejo na grande maioria das vezes é que as pessoas assustam o cliente com a linguagem técnica. Se você me permite, Vanessa, o que eu aprendi nos 2 anos que eu estou aqui lutando com a empresa de BPO e o RH? Eu notava, assim, que quando eu ia tentando impressionar com o que eu fazia, não funciona, tá? Não funciona. De fato, não funciona. Eu pensei, essa estratégia não vai dar certo. Aí eu falei assim, caramba, mas Karina, você faz entrevistas. E na entrevista você fala que você tem que ouvir a pessoa para você conhecer ela. Por que você não faz isso com o BPO? Ouve! Né? Isso. Daí o que eu chego hoje, Vanessa? Eu chego com muita tranquilidade, sem preocupação nenhuma em impressionar ninguém e pergunto: olá, doutor, tudo bem? Eu vim aqui descobrir o que o senhor está precisando. Pronto, já quebrou o primeiro gelo. Mas a gente quer saber o que você faz. Ok, eu digo o que eu faço, mas primeiro eu preciso saber se de tudo que eu faço, o que o senhor precisa. Porque às vezes desse bolo inteiro o senhor precisa de uma fatia. E eu não vou aqui tirar o seu dinheiro oferecendo o bolo inteiro. Quando a gente começa a falar de dinheiro, já desperta, né, Vanessa? Já dá uma... Ok, então fala para mim o que o senhor está precisando. Não, eu estou precisando disso. Porque o que acontece aqui dentro é assim. Aí ele começa a abrir o universo dele, Vanessa. Né? Se é um médico, se é um veterinário, alguma coisa assim. Ele começa a falar do universo dele. E eu estou anotando o universo dele. Ok, doutor, o que mais passou? Ok, vou anotando tudo que ele está falando. Ele pergunta assim, de tudo que está aqui, quantos o senhor não gosta na operação? Aí vou... Por quê? Eu entendi, Vanessa, que 2 coisas no comercial são importantes. Saber ouvir e saber perguntar. Bem isso. Tá? Faz toda a diferença. Então, saber ouvir, porque se você não ouvir, você não vai ter a informação que você precisa. E saber perguntar, porque quem não faz a pergunta certa não tem a resposta que precisa. Né? São as 2 coisas que eu entendi. Tem uma coisa que é fundamental, assim, que todo mundo precisa saber. E aí, Karina, assim, essa é a dica do milhão. Você que tá aqui assistindo a gente, que tá vendo a gente falar sobre isso. Você tem uma empresa, tanto de BPO como de qualquer outro serviço e segmento. Anota isso, pega um papel, uma caneta e anota essa pergunta. O que só eu consigo resolver na vida deste cliente que vai me transformar em imprescindível para a empresa dele sobreviver? Vocês precisam ter isso claro. Quando você tiver essa clareza, você vai sentar em qualquer reunião e o cliente vai sair dali implorando para assinar o contrato hoje mesmo. Concordo plenamente com você. O que você faz, Karina, que o teu concorrente não faz? Se diferencie. Faça com que a experiência desse cliente com a sua empresa seja especial. Nós gostamos de nos sentir especial.
E aí, quando você faz uma entrega dessas, seja o que for, tá? Está falando aqui, você atende muito a área médica. Você me disse que uma dor do processo da área médica é a agenda. Cara, BPO é financeiro, não faz agenda. Tudo bem. Mas encontre dentro do BPO o que é imprescindível para essa pessoa, para esse médico, para essa clínica, para esse segmento. Feito isso, você pode, depois que você conseguir a confiança, implementar o que você quiser dentro da empresa. Mas tenha claro, você precisa ter um serviço imprescindível para ele. Uma outra coisa, Vanessa, que eu acho que você, mais do que ninguém, vai poder falar sobre isso, é sobre a autoestima. Então, as pessoas que não conseguem trabalhar a autoestima, elas também não conseguem vender. Eu noto isso. Faz muito sentido. E aí eu vou dizer uma coisa que a minha mentora de vídeos, que se chama Thaís Beleze, Ah, ela é me maravilhosa. falou, A Thaís é maravilhosa. me falou no dia que eu quebrei este medo, porque a gente também tem medo, tá? As pessoas falam, não, vocês não têm medo, tá tudo certo. A gente também tem medo. Eu também precisei me preparar para estar no vídeo, para estar no áudio. E ela foi um divisor de águas na minha carreira, assim. Ela me falou exatamente assim: você tem um conteúdo muito importante para ficar guardado atrás de um medo, de uma imagem ou de um julgamento que é seu. Qual que é o seu conteúdo importante? Às vezes, gente, o conteúdo mais importante que você pode gerar para o cliente que está começando é: você divide as contas pessoais das contas empresariais? Comece com conteúdo simples, não precisa reinventar a roda. Vocês vão estar falando do que vocês dominam. Vocês sabem muito melhor do que 90% da população do mundo. O financista é um cara que salva vidas, Karina. Ele evita infartos, ele evita falência de empresa. Vocês salvam casamentos. Verdade. Concordo. Já ouvi isso de cliente. Meu Deus, eu tava quase separando da minha mulher porque eu não tinha tempo nem para ficar dentro da minha casa. Olha que lindo isso. Entende como o serviço financeiro, ele vai muito além de organizar um fluxo de caixa? Muito. Muito. Ele vai muito além do que fazer uma conciliação bancária. É nesse momento que você passa a ter valor para o teu cliente. Eu concordo com você, Vanessa. Eu já ouvi muitos testemunhos de cliente nesse sentido. Karina, tudo que eu preciso me tira do meio desse escritório que eu não aguento mais olhar nesse computador. Toda vez que eu chego aqui me dá pânico. Eu não aguento mais sentar nessa cadeira. Então, por favor, dá para resolver isso? Calma, dá. Aí é a hora que você aconchega o cliente, né? Fica bem calmo, tá? Não precisa se preocupar. A gente vai fazer um acesso. Esse acesso não deixa a gente mexer nas tuas contas sem a tua autorização. Já começa a gerar credibilidade para ele. E é a hora que a gente realmente começa a reverter, sabe, Vanessa? Mas quando eu falo de entender a dor, é porque a dor nunca vai ser a mesma. Às vezes vai ser... nem é a dor financeira, ele tem o controle. Ele está controlado e o caixa está saudável. Mas ele está muito fixado no resultado. Aí ele acaba não tendo tempo para a família, não acaba tendo tempo para nada, para desfrutar do bem que ele constrói, do patrimônio. Sim. Né? Já ouvi, através da indicação do Sebrae, inclusive, eu fiz uma reunião com um cliente e eu perguntei para ele o que levou você a pensar sobre o BPO, porque ele estava muito eufórico, assim, falando. Daí ele falou assim, ó, há 15 dias atrás, eu estava lá no Vita, porque eu infartei dormindo, quase morri, e a minha mulher me levou para lá e ele falou assim, eu nunca vou esquecer a face daquela enfermeira de poucos anos, ela devia ter uns 25. Ela entrou dentro do quarto e perguntou assim, o que o senhor está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para gente da sua idade, não. Isso aqui é lugar para gente cansada. O que você está fazendo aqui? Perguntou para ele. Daí eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 30, Karina. Eu falei, o que você estava fazendo lá? Daí ele falou assim, eu estava lá porque não sabia gerenciar a minha vida. Vanessa, uma pessoa de 30 anos infartando porque não consegue controlar os seus negócios. O sucesso financeiro, Karina, ele é medido por equilíbrio, não por dinheiro na conta. Concordo.
E aí, volto a dizer, vocês profissionais da área de BPO financeiro podem e devem salvar vidas todos os dias. Salvar vida, casamento, realizar sonho. Imagine, eu tenho sonho de formar meu filho na faculdade. Só que eu tô aqui trabalhando, eu não vi ele crescer, eu não consigo gerar caixa que chega para formar ele na faculdade. E, cara, eu morro antes dele entrar na faculdade. Então, tem que encontrar o gatilho para que vocês consigam mostrar isso para o mundo. Porque daí tudo vai ficar muito mais eficiente. Nós não somos educados financeiramente. O governo não nos dá essa educação, as escolas públicas não dão, as particulares não dão, a nossa faculdade, universidade não dá. A cultura brasileira não ajuda, né? Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho uma boa base. Mas eu sou muito feliz, gente. Ó, se você tem uma agência de marketing, terceirize seu financeiro. A sua vida vai mudar, de verdade. Eu sou muito feliz o dia que eu decidi terceirizar o nosso financeiro. Hoje, a gente tem uma empresa que cuida de toda a gestão das nossas empresas. Por quê? Porque nós somos bons em outras coisas. Eu sou bom em marketing, não sou boa em finanças. É isso aí. E cada um no seu quadrado. Então, não tenha medo de, mas eu vou entregar o financeiro na mão de uma pessoa que eu não conheço. Você vai entregar a gestão. O dinheiro fica com você, a senha fica com você, o processo de pagamento fica com você. Você só vai ter um profissional analisando, te dando números e permitindo a sua empresa crescer e você ter tranquilidade. E ainda faz uma leitura, um questionamento em que sentido, né, Vanessa? Será que você está cobrando certo o valor desse produto? Olha que eu acho que essa margem de lucro tá baixa. Olha, em serviço a gente costuma ganhar tanto, o mercado, né, pratica tanto. Por que você está ganhando? Mas o meu vizinho está cobrando assim. Gente, não faz o preço pelo vizinho. Eu cansei já de dizer isso, Vanessa. Porque o vizinho não entrega o que você entrega, bonito. Não faz isso, não. E aí, quando tu te bota refém do mercado, na grande maioria das vezes, falando a parte de marketing aqui, tá? Quando você se bota refém do mercado, é quando você deixa de passar o valor da sua empresa ou do seu produto. Eu não estou falando de preço aqui, eu estou falando do valor. Lembra que a gente falou lá de o que só eu faço, que ninguém mais faz? Essa é uma resposta que tem que estar na ponta da sua língua. Porque senão você vai acabar olhando o vizinho, vai acabar vendo movimentação de mercado, vai acabar... Por que uma empresa que vende BPO financeiro tem 500 clientes e outra mesma empresa que vende BPO financeiro tem 5 clientes? Valor. Ela conseguiu botar o valor no mercado, ela ganhou escala, ela se posicionou, ela vendeu. Concordo. Vendeu, ela botou a cara no mercado, ela estruturou um comercial, ela vendeu. Porque assim, todo negócio, principalmente quando a gente fala de prestação de serviço, o grande segredo está em vender. As pessoas acabam focando muito em atender. E aí, quando entra o cliente, ela vai lá, atende e não traz mais a venda. Isso não pode acontecer. Quando tu deixa de vender, tu deixa de crescer. Isso mesmo. Bom, a gente vai falar sobre identidade daqui a pouco, Vanessa. Eu só quero puxar aqui agora comigo o patrocínio, tá? Bom, vamos falar da WJR Consult. Meu querido amigo Wallenstein, né, que hoje é um dos nossos patrocinadores aqui no podcast Atualiza. Eu quero falar sobre a WJR porque hoje ela é uma das maiores empresas que faz a formação de finanças e financeiros no mercado de trabalho. A WJR hoje é uma referência para você que quer crescer e quer ter o conhecimento financeiro mais aprimorado. Se você trabalha numa empresa ou se você já é um CNPJ, não tem problema nenhum. A WJR vem como uma empresa que traz uma educação financeira, desde um assistente, um analista e um controller, né? Hoje nós estamos falando de um profissional que domina o mercado na área de finanças e que traz para você toda a qualidade na formação financeira. WJR Consult. Corre lá e chama a Juliana, querida. E o nosso querido Wallenstein, né? Que inclusive agora estão em Santa Catarina, estava em São Paulo. Um enorme abraço para vocês dois, tá bom? Quero falar também sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é a medicina online, que leva para você aí na sua casa, com qualidade, todo o processo de atendimento de uma medicina de qualidade. Então, hoje, a Mais Brasil Telemedicina
traz para você um profissional até a sua casa, que você consegue atender o seu filho, atender uma pessoa de idade, através de um geriatra que também vai indicar aí um profissional qualificado que vai poder te atender, seja ele um profissional na área, se você precisa fazer um tratamento psicológico ou algum outro tratamento, ele vai te indicar o profissional pontual naquela área para você conseguir dar sequência nisso. E você faz o seu tratamento totalmente online. Então, Mais Brasil Telemedicina, por apenas R$ 39,90. Tá dado, galera. Corre aqui, chama a gente que a gente te ajuda nisso, tá bom? Voltando aqui, Vanessa, vamos falar um pouquinho mais sobre posicionamento. Então, assim, o que eu disse para você quando você chegou, a gente começou a conversar e eu falei o seguinte para você, que eu tinha muita dificuldade de me posicionar. E o podcast me ajudou muito. Por quê, né, Vanessa? Porque eu resolvi me expor um pouco, me dar o direito de errar, de sentar, de falar, né, de me enxergar, de me ouvir, de me criticar. Olha, acho que eu tenho que melhorar isso. Não, isso aqui é legal em mim, isso aqui é minha característica, eu não vou mudar mesmo, não tem jeito, eu gosto disso. Se aceitar. Então, quando eu comecei a mudar isso, quando essa chave virou em mim, eu comecei a parar de me preocupar com o que as pessoas pensavam a meu respeito quando eu me expunha, sabe? O que você pode nos dizer sobre isso? Eu acho que é um processo que todos nós, seres humanos, passamos, né? Isso que você falou, assim, é o processo de aceitação, é o primeiro start disso tudo. Quando a gente entende as nossas dificuldades, procurar profissionais que nos ajudem faz a diferença também, né? Então, parar com o auto-julgamento, achar que o fulano lá é melhor que você. Gente, siga pessoas para se inspirar. É isso. Não para se comparar. Ele tem as qualidades dele, você tem as suas. E tem uma coisa que é o tom de linguagem, que é muito importante a gente lembrar, sabe, Karina? Porque, assim, às vezes eu falo a mesma coisa que você. Só que o meu tom de linguagem comunica melhor com este tipo de pessoa. E o seu tom de linguagem comunica melhor com aquele outro tipo de pessoa. Então, nós duas temos a mesma relevância para o mercado. Concordo. Então, é muito sobre ter coragem mesmo, sabe? Um exercício que funciona um montão, assim, é espelho. Concordo. Vá para frente do espelho, faça o seu pitch, vá para frente do espelho e treine ele. Até que você olhe para aquela imagem que você está vendo no espelho e fale, meu Deus, eu tenho que comprar dessa pessoa. Então, é assim que o processo funciona. As pessoas chegam para nós e falam assim, Vani, você nem sabe, eu tenho não sei quantos gigas guardados de filme que eu gravei e eu não tenho coragem de postar. É um exercício. Grave vídeo, grave. Se você começar no processo de não ter coragem de postar, tá tudo bem. Só que chegue um momento que você grave e não guarde mais. Já grave e já publique. Isso. E comece a colher os frutos. Concordo. É gostoso. As pessoas escrevem para você, querem saber mais. Quer ver uma técnica que te ajuda um montão? Grava um story sobre um assunto que você fala muito. Você falou aí agora um assunto que dói demais em todo mundo. Formação de preço. Cara, 3 dicas importantes para você verificar se você está fazendo a formação de preço certa. Acabou o videozinho, bota no próximo story uma foto com uma caixinha de perguntas. Você tem dúvida sobre formação de preço? Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que precisa do seu conhecimento. Então, bota isso na cabeça. Quanta gente precisa do que eu sei? Grava e posta, quebra essa barreira de sou bonita, sou feia, meu cabelo, minha pele. As pessoas que estão do outro lado não estão olhando para isso, quando a tua informação é relevante para elas. Eu vejo tanta gente hoje trabalhando no TikTok sem preocupação nenhuma, né, Vanessa, do que tá bonito, do que tá feio. Outras pessoas até ganham por tá feio, né? Então, tá tudo bem, né? Cada um usa a tecnologia como achar melhor, né? Então, se todo mundo usa, e às vezes a gente acha, né, em alguns pontos, eu não teria coragem de pagar esse mico, né? Eu já vi muita gente dizer isso. Mas, poxa, tá lá aparecendo, tá ganhando dinheiro e a gente tá fazendo o quê? Bem isso. Né? Tá perdendo dinheiro porque tá com vergonha, passando, como dizem, passando vergonha no débito e no crédito, né? Então,
Gente, quantas vezes, Vanessa, meu marido tá aqui a prova disso, ele vai rir até. Eu fico aqui, faço um videozinho, quando eu termino, meu Deus, ficou horrível. Daí volto, gravo de novo. E, ai, não, tá horrível. E sabe aqueles gritos assim Desabafo. de dizer, liberar mesmo? Poxa, Vanessa, ele é tão bom, quando você faz isso, ele passa e você volta a gravar de novo. Verdade. E tá tudo certo. Então, hoje, eu tenho uma regra. Eu tenho que fazer uma gravação por dia. Então, todo dia, a minha agenda me avisa que eu tenho que fazer uma gravaçãozinha. Então, e eu não dou ok Lembrete. naquela tarefa enquanto eu não gravo. Top. Sabe por quê? Porque, assim, não interessa o quanto que vai doer. Uma hora eu vou ter que fazer aquela tarefa no meu dia. E daí, se ela não faz, ela vai ficar pendente. Amanhã eu vou ter que fazer duas. Então, eu preciso fazer, sabe? Nossa, que técnica interessante. É porque, sabe um outro problema que eu ouço muito, né, dos nossos alunos e clientes? Eu não tenho tempo. Cara, você nunca vai ter tempo para o que não é prioridade na sua vida. Então, se aquilo ali vai ajudar você a vender e a se posicionar melhor, priorize. Porque isso vai mudar o jogo. Se você fizer 1, 2, 10, 20 vídeos e nada disso der resultado, pare para pensar, pode ser a partir do 21º, pode ser a partir do 22º. Só que nunca vai ser se você desistir. Concordo. Sabe o que eu descobri também, Vanessa? Que brasileiro é muito curioso, né? Muito. Nossa, muito. Sabe quais são os vídeos que mais chamam a atenção quando eu posto? Quando eu digo assim, ó, eu tenho uma novidade para vocês, no próximo story eu vou postar. Cadê? Onde? O que você tá fazendo? Cadê o que você tá inventando? Onde você tá? Sabe onde eu tô hoje? Olha, tô indo viajar agora. Nossa, tô entrando no avião. Vê aí, vota aí qual que é o meu destino. Não é? Uma interação, assim, absurda. E sabe uma coisa que as pessoas falam assim, eu não vou fazer porque eu não tenho um estúdio de gravação e eu não tenho um equipamento de alta qualidade e tal. Gente, vida real vende mais do que super produções. É ou não é verdade, Karina? Super. Vida real, o meu dia a dia, eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu também tenho problemas, porque as pessoas acham que não, a gente não tem problema. Eu também tenho desafio de horário. Olha, tem dias que eu olho pra minha agenda e falo, gente, sério, por que eu fiz isso comigo mesma? Deus, por que eu tô me judiando? Fui eu que fiz essa agenda, Jesus, sabe? Mas é o desafio que move. É o frio na barriga. Tá com medo? Vai com medo mesmo, sabe? O frio na barriga, ele é incrível, ele é um motivador. E aí, de novo, experimente. Os frutos são tão deliciosos. Quando você sabe que você ajudou alguém de verdade, é genuíno. A tua dica ajudou a pessoa a mudar um processo, a desbloquear um medo, a dar um passo, a abrir uma empresa, às vezes. Sim. Às vezes o sonho da pessoa é abrir a própria empresa. Sim. Uma outra coisa que eu fiz, Vanessa, que está me ajudando muito. Claro que eu vou dizer para você que não está sendo fácil. Nada fácil. Mas, assim, cada vez que eu venci uma barreira, a minha adrenalina subia tanto, assim, eu fico tão, assim, eu viro um vulcão, sabe, em erupção, quando eu consigo vencer um medo. Aí, o que eu fiz? Eu não sei se eu fiz a besteira ou eu fiz eu tive esse sucesso na criatividade, mas na virada do ano eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu tenho medo. De tudo aquilo que me expõe, de tudo aquilo que eu não consigo fazer, de tudo aquilo que eu vou, procrastinando. Tudo que eu procrastino. Então, eu fiz uma lista, Vanessa, de tudo. Odeio essa palavra, mas ela é tão real, né? Mas daí, assim, eu dei de 1 a 5 uma intensidade para cada uma daquelas coisas. Então, para facilitar para minha vida, para eu não infartar sozinha, né, tentando vencer os meus medos, eu coloquei o número 1, que é leve, o número 2, que é mais ou menos, e vai subindo até o 5. E daí eu mudei eles de ordem para eles ficarem numa ordem, para eu ir crescendo com a minha coragem e eu desbravando os meus medos. E eu vou dizer para você que do número 1 eu já venci todos. Que bom. E nós estamos apenas fechando janeiro. Então, por que não fazemos, né, Vanessa? Essa é uma boa pergunta, né? Por que não fazemos? Tu sabe até que nós estávamos falando antes do assunto de se apresentar e de fechar. Tem uma técnica que é bem importante quando você vai conversar com o cliente e ele fala, vou pensar. Isso funciona para os teus desafios também.
né? Quando eu tenho um medo, eu vou pensar, eu guardo aquilo numa caixinha e deixo lá. Se pergunte e pergunte para o seu cliente: o que eu preciso fazer para te ajudar a entender o meu processo melhor? O que eu preciso fazer para você fechar agora e entender que eu sou a melhor solução para a sua vida e para a sua empresa? Ouça dele. Ouça de você. Isso que você fez foi lindo. Você fez uma lista, você entendeu o que está te bloqueando e foi trabalhando item por item. Você se perguntou o que estava me bloqueando. Qual a minha solução para isso? É isso, é simples. É que às vezes a gente acha que uma outra pessoa virá e trará a salvação dos nossos problemas. É você que vai salvar. Eu fiz uma pergunta outro dia para uma colega BPO. Ela me convidou e falou assim para mim: Karina, a gente precisa conversar que eu tenho que fazer uma contratação. Ok, a gente contrata, né, para as empresas de BPO. Inclusive, nós estamos nos tornando especialistas nisso, né, Vanessa? Porque eu sou BPO, eu entendo a dor do BPO e entendo o que ele está precisando. Então, eu faço um mapeamento da empresa dele para colocar um profissional que seja compatível aos valores. Sim, ok. Incrível. Então, ela chamou e falou assim para mim: Karina, eu preciso muito, muito de uma pessoa comercial. Comercial? Tá. Não, ela falou: eu preciso muito de um gerente para fazer a leitura dos meus números. Ela falou. Eu falei: ok. Quantas pessoas estão com você hoje? Não, eu estou sozinha na operação. Vanessa, faz sentido você colocar... se você é sozinha... Foi muito rápido o meu raciocínio. Se ela é sozinha na operação e ela precisa de um gerente, ela vai virar o empregado dela? Porque o gerente vai fazer a leitura dos números, vai ser a pessoa Enquanto que você ela vai apresenta. operar. Faz sentido pra você? Não. Eu perguntei: quem vai operar se o gerente entrar? E ela fez assim, exatamente como você. Ficou me olhando e pensando. Eu falei: eu vou deixar você pensar, não vou responder não. Aí ela: meu Deus, Karina, o que eu tô fazendo? Daí eu falei assim: o que você faz de melhor na tua empresa? Aí. Daí ela falou assim: ai, Karina, eu gosto de sentar e mostrar pra ele a linha horizontal, a linha vertical. Eu falei: você faz exatamente aquilo que você tá querendo contratar. Só que você precisa de alguém para te entregar esses números prontos. Do que você tem medo? Perguntei pra ela. O que te confronta? O que você não gosta de fazer? Ai, Karina, comercial. Então você precisa de um comercial. Será, Karina? Ué, ele põe pra dentro, você continua contratando, você é a pessoa que lê os números, você põe uma pessoa na operação, põe um auxiliar na operação e tá tudo certo. Já nichou? Já nichei. Já tá com esse site pronto? Já tô com tudo pronto, tá rodando, já tá entrando os leads. Cara, você precisa de um comercial. É isso. Nem sei se você precisa. Se os leads forem quentes, você mesmo reverte. Falei pra ela. Eu tenho um pouco de medo de conversar com o meu cliente. Ok, então pega um comercial. Faz um teste com ele. Propõe pra ele um período de 90 dias. Se ele não der resultado, você dispensa ele. Tá tudo certo. Fechou? Fechou. Aí ela descobriu com 30 dias que ela não precisava de um comercial, porque ela criava relacionamento com o cliente dela. O que ela precisava? De alguém na operação, porque ela tinha medo de fazer perguntas pro cliente. Karina só tinha medo de fazer perguntas. Pois é. Então você não precisa recrutar. Você precisa, precisa, mas só para pôr na operação. Não para aquilo que você achou que você precisava. Falei: você nem se conhece ainda. Quando você fala de... Isso que você falou é muito importante, porque quando tu traz a questão posicionamento, é muito mais importante, Karina, você ter claro o que você não quer do que o que você quer. Porque o que você não quer, você não deixa já te atrapalhar. E aí você foca no que você quer. Então, isso que você falou, cara, ela achava que queria uma pessoa para analisar números. Só que ela não parou para se perguntar, cara, o que eu gosto de fazer, a pergunta que tu fez. O que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Pronto. Não faz sentido, Vanessa. Muito. Assim, o que eu gosto de fazer na minha empresa hoje? Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não dou a mão de ninguém. E ponto. E eu faço porque eu gosto e porque eu faço bem feito. E tá tudo certo. Então, é isso que eu pergunto. O que você faz que ninguém faz melhor do que você? É a primeira pergunta que eu faço quando eles querem contratar alguém. Fechou. Então, isso aqui é teu, tá? Isso aqui é teu. Esse aqui ninguém vai ocupar. Isso aqui é da Vanessa. Agora, e o que mais você quer criar hoje na tua empresa, Vanessa? É isso. Então ok. Então, você precisa de um profissional assim, você precisa de um profissional assim, o mercado tá assim, tá pagando assim. Aí entro na minha área, né? Mas até eu entender isso, não dá para mapear, Vanessa. Não tem como. Tu tem toda a razão. E assim, é tão lindo ouvir você falar que você resolve essa dor, porque a gente também tem isso lá dentro da empresa.
Pô, a gente está na mentoria de aceleração, está acelerando as empresas de BPO para o crescimento. Precisa contratar. As pessoas que têm o BPO não sabem contratar, não sabem desenhar uma vaga, não sabem o perfil que aquela pessoa precisa. Karina, você faz isso. Entende o quanto isso é importante para o processo dos BPOs? Entendo. É lindo. É cada vez mais necessário. Por quê? Porque é um mercado que vai explodir em 2024 e 2025. Concordo. Ponto. Concordo. Já tá, na verdade. Já tá bem, bem Ele vem se aquecido. estruturando, mas assim, a explosão da coisa vai acontecer agora, cara. Eu concordo. A gente tá vivendo um momento de não estamos numa crise econômica aberta, só que existe um medo pairando no mercado. O que você faz nessa hora? Você contrata uma pessoa que sabe fazer o financeiro, equilibra tuas finanças, faz uma reserva e se prepara para o boom que vai vir. Isso. É agora a hora. Concordo. E quem começar a correr depois, a chaleira vai estar pitando, né? Não vai ter o que fazer depois, né, Vanessa? Então que daí acontece o que aconteceu durante a pandemia. Quem que espera uma pandemia? Ninguém. Quem está preparado para uma pandemia? Ninguém. Poucos. Quem sobreviveu à pandemia? Quem estava preparado. Quem tava preparado. Eu abri na pandemia, Vanessa. Ai, que legal. Na verdade, eu fui jogada dentro do meu CNPJ. E daí, quando eu vi, eu tava dentro dele, pensei assim, opa, então agora a Karina se coça, né? Agora se vira. Agora vai. Então, mas assim, Vanessa, tem que enfrentar. E eu fui enfrentando um dia após o outro. Um dia dava errado, outro dia também dava, daqui a pouco dava certo. E daí, isso que deu errado já não pode mais dar. Então, e fui seguindo a rota, tá? Então, a escadinha tem que dar sequência, né? É muito isso, assim. E depois empreender não é uma tarefa fácil. Nunca foi. E nunca vai ser, né? Pega pessoas na internet falando assim, não, que faça a sua empresa, que faça seu salário, se livre do seu patrão. Cara, é desafiador. É lindo, eu adoro. Eu sempre fui empreendedora na vida. Mas você precisa saber que todo dia um desafio novo baterá na sua porta. Concordo. Né? Concordo. Vanessa, como a Market for BPO pode ajudar as empresas? Conta pra gente todo o processo que você faz e os combos que vocês oferecem. Legal. Primeiro, a Marketing for BPO nasceu com o objetivo de lançar o maior número de empresas de BPO financeiro no mercado. Porque a gente entende que empresas de BPO financeiro salvam vidas. Por isso. Então, vamos a este objetivo. Quando nós decidimos montar essa empresa específica, né, tirar de dentro da Quark essa especialidade, montar na Marketing for BPO, a gente decidiu fazer com que o marketing ficasse democrático. O marketing pudesse ser para todas as empresas. Porque o que a gente ouvia é que, não, marketing não é para mim, eu estou só começando. Mas a minha resposta é, sem marketing você não vende. Sem vendas, a sua empresa não existe. Então, nós montamos pacotes exclusivos que entregam desde o estudo do nome, que é o primeiro grande desafio. Então, a gente faz o estudo do nome, valida se esse nome está disponível para registro no INPI, porque isso faz a diferença quando você for bem grande. Eu sei que essas empresas serão. Daí fazemos toda a identidade visual, então a gente cria a marca, a gente cria cartão de visita, assinatura de e-mail, deixa tudo bonitinho, padronizado, para que o cliente tenha acesso à sua marca em todos os pontos de contato. E aí a gente ajuda vocês a estruturar o material de vendas, que é o folder comercial. Nesse folder comercial, a gente escreve a linguagem para você e a gente ajuda você a montar os seus pacotes de serviço para facilitar o seu processo de vendas. E aí, finalizando esse material, a gente estrutura um modelo de proposta comercial para que você já acabou a primeira apresentação que você fez, você já mande o orçamento para o cliente, quiçá na mesma hora da reunião até, que isso é bem importante. Você tem a oportunidade de fechar ali, não deixa para fechar depois. E em outros pacotes mais completos, a gente também entrega o website. Então, a empresa fica pronta para começar a operar em 40 dias, em média, Karina. Então, a gente Muito faz rápido. essa operação muito rápido para você, de fato, começar a faturar. A gente sabe a importância de faturar, né? Então, a gente tem o pacote Start, tem o intermediário e tem o Premium.
onde você pode escolher qual cabe no seu bolso da melhor forma. E o que é mais legal disso tudo, assim, Karina, a gente parcela isso em 6 vezes. O empreendedor não precisa tirar o dinheiro do bolso na hora. Na verdade, com o nosso trabalho, ele mesmo vai pagar pela gente, né? Então, essa é a grande solução que a gente traz para o mercado, né? Aí, feito isso, nós entendemos que nós deixávamos o material todo pronto e as pessoas não conseguiam vender o que nós estávamos falando até agora. Não é uma dor, é absurdo, assim. Isso. E aí, o que a gente fez? Então, a gente lançou um programa chamado Speed Up, que é um programa de 90 dias de aceleração, onde eu estruturo junto com o cliente todo o processo comercial. Desde a implantação de um CRM, até como desenhar o seu pitch, até como fazer a prospecção, até fazer a reunião e o atendimento e os passos seguintes após a reunião. Se ele disser sim, o que acontece? E se ele disser não, como é que a gente vai até tentar reverter para o sim? Porque hoje um dos grandes problemas eu recebi um não, eu nunca mais falo com essa pessoa. Só que pode ser que ela não estava pronta hoje. Isso. Daqui 3 meses ela já vai estar pronta. E aí ela já se esqueceu de você. Então, esses são 2 dos nossos grandes principais produtos. Legal. E aí a gente tem um produto de aceleração maior, que é uma mentoria que nós montamos, eu e o Eliandro, a Val e o José Marques, para acelerar empresas que tenham a partir de 10 clientes. Então, a empresa já tem 10 clientes. Já está rodando bem, né? Ela já está rodando bem, então ela já está com dor de operação, ela já está com dor de sistema, ela já está com dor de pessoas, ela já está com dor de processos, ela está com dor de vendas, de marketing, de estruturação, de campanha, de procedimentos. E aí, nesse processo, a gente montou uma mentoria de 12 meses, onde a gente pega na mão do empresário e vai com ele até ele atingir 30 clientes. Entendi. Então, são esses os nossos produtos e as soluções que a gente oferece para o mercado de BPO financeiro. A gente entrega a solução de ponta a ponta. Você não fica sem acompanhamento até você fazer a operação rodar. Muito bom. Vocês fazem um levantamento de metas também, Vanessa? Porque tem pessoas que são mais agressivas. Por exemplo, se ela tem uma estrutura e ela não sabe usar a estrutura, ela vai dizer para você, olha, eu quero 50 clientes até o final do ano. A gente faz assim, por exemplo, eu quero 50 clientes até o final do ano, tá? Então, primeiro, você consegue atender os 50 com a estrutura que você tem hoje? Se sim, ok. Dentro desse levantamento, a gente desenha a estratégia para que ela chegue a esses 50 clientes. Então, o que ela precisa fazer? Quantos leads precisam entrar? Quantos atendimentos precisam ser feitos? Desses atendimentos, quantos fechamentos acontecem? Então, a gente ajuda ela a entender o funil de vendas. Sim. Né? Que é super precioso. E aí, como que a gente faz a parte de captação de leads? São 2 formas. Forma online, que aí você faz todas as campanhas de Facebook, Instagram, Google, posicionamento no ambiente online, às vezes YouTube, tem que entender o momento da empresa. E o offline, porque isso também é bem importante. Às vezes as pessoas falam, não, agora eu estou no online e nunca mais vou precisar visitar um cliente na vida. Não, gente. A prospecção online e a offline, elas acontecem simultaneamente. Então, tem toda a estratégia offline. Eventos, feiras do segmento, visita, ativação de rede de networking, rede de indicação, o teu cliente pode te indicar outros clientes. Existem várias estratégias offline e que de verdade funcionam muito para o nosso segmento. Essa menina que eu te falei que ela trabalha no Sebrae, um dia eu descobri uma feira aqui em Pinhais, ali no Expo Trade, né? Expo Center? Expo Trade? Expo Trade, eu confundo os 2 lugares. E daí eu falei pra ela assim, viu, vamos dar um pulinho lá? Daí ela falou, o que tu vai fazer lá? Tu é BPO. Daí eu falei, e RH? Daí ela falou, Karina, mas ela não viu sentido, tá, Vanessa? Mas ela curtiu, porque ela gosta desse movimento, né? Ela é um pouco na área de marketing também. E ela falou, eu vou, Karina. Então, beleza, chegamos lá. Aí eu cheguei com a minha bolsa, na minha bolsa estava cheio de cartão. Cheio, Vanessa, socado de cartão. Porque eu fiz mais ou menos o cálculo de quantas empresas iam estar lá e tal, beleza, né? Aí eu parava e perguntava, que legal, estamos de tecnologia, o que é isso aqui? Daí a pessoa vinha, achava que ia me vender. E falava tal. Aí eu deixava, quando eu ia a uma altura lá,
eu perguntava para a pessoa sobre a pessoa que entrava com ela lá, que era a pessoa que estava representando, e entregava o meu cartão. E falava assim, ó, eu trabalho com recrutamento e seleção. Porque eu vi que o foco lá não era BPO, eu não ia vender BPO. Mas ok, quando a empresa era menor, eu falava do BPO e falava do RH, e quando não. Por quê? Porque você tem que estar em movimento. Não Sim. era ir lá para vender. Ok, falei com muita gente, rodei, acho que entreguei uns 300 cartões, mais ou menos, mas tá tudo bem. Voltei com a sacola cheia também de cartão. Dias depois, uma empresa de software me ligou. Oi, você esteve lá e tal, eu quero te fazer uma proposta, porque você é BPO, eu tenho um software assim, assim, assado, tal, ok. Beleza, fui lá ouvir para ver o que ele queria, né? Depois um consultor. Ah, a gente tá assim e tal, porque eu sou um consultor. Eu tava junto com um amigo meu lá e eu vi que você entregou o cartão, eu peguei o teu cartão porque eu quero fazer uma parceria com você. E ali começou a movimentar, Vanessa. Quando eu vi, começou a dar retorno. E assim, ok, não sei, devia ter umas 300 empresas lá, mais ou menos. Mas de todas essas, eu tive um retorno de 10. Mas beleza, e se eu tivesse ficado em casa, eu não tinha retorno de nem Ah, 10. meu Deus, é que no offline e, cara, no dia a dia, você tem que falar para todo mundo o que você faz o tempo inteiro. Não pode pestanejar. Se alguém perguntar para você hoje, Karina, o que que você faz? Você tem que responder na hora. O teu pitch tem que estar pronto. Uhum. E assim, não é, olha, eu faço, tu veja, eu faço o financeiro das empresas, eu consigo ajudar a resolver, a organizar. Não. Eu tenho uma empresa que salva a sua empresa, que arruma o teu financeiro e permite você enxergar o seu lucro, é onde está o seu dinheiro. Compra ou não compra? Compra. Quer ou não quer continuar conversando? Entende como a diferença do pitch? Hoje eu vejo que as pessoas ficam, mas veja, eu faço, então a gente faz, a gente tem... Não, cara, você tem que amar o que você faz. Roberto Eu Justo já salvo falava isso sua lá vida. atrás, né? É isso. E não é mentira, é verdade. O processo do financista, ele é muito importante. Eu volto a dizer, é o cara que salva a vida e que salva o teu casamento. Tenha um financista junto com você. Se você não tem, ache, encontre, busque a melhor empresa para prestar serviço. Tem um montão de empresas de BPO Ó, que eu posso indicar para vocês, inclusive a da Karina. um outro testemunho legal, Vanessa, que a minha conexão com os BPO já me fez ter o prazer de ouvir. Eu comecei a trabalhar com um contador que ele era o BPO e a contabilidade era do pai dele. Mas ele trabalhava em paralelo com o pai e atendia a contabilidade. Muitos Ok, casos. acontece isso, né? Aí ele estava falando comigo e ele falou assim, Karina, eu tô com uma dor hoje, porque eu acordo 6 da manhã para trabalhar. Eu não faço exercício 6 da manhã, eu acordo 6 da manhã para trabalhar e eu paro, desligo meu computador às 10h30 da noite, todo dia. Segunda a domingo, porque eu coloco a demanda tudo. Falei, quantas empresas você está fazendo hoje? Sozinho. Daí ele falou, Karina, eu tô fazendo 10 empresas. Eu falei, você tem uma reserva de caixa? Tenho. Vanessa, fazer 10 empresas sozinha, ainda que sejam pequenas, eu vou dizer para você que é absurdo o movimento. Dá muito, muito, Muito é muito trabalho. corrido, muito, não tem como viver. Daí eu falei, você tem, eu tenho, já juntei dinheiro, eu troquei de carro esse ano. Tá andando nesse carro? Eu perguntei para ele. Aí ele parou, não. Meu Deus, Karina, nem tô andando no carro que eu comprei, carro zero. Daí eu falei assim para ele, vamos fazer o seguinte, por que você não coloca alguém para te ajudar? Mas é que o meu cliente está acostumado comigo. Eu falei, o problema é que você é centralizador. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos caminhar comigo numa conversa 1 hora por semana? Só para eu mudar isso na tua cabeça? Deixa eu te mostrar algumas coisas que o universo já está oferecendo que você não desfruta. Aí começamos a conversar e eu sou muito dinâmica, né, Vanessa? Fui trazendo uma coisa, tô trazendo outra. Ô, Karina, eu preciso disso, eu quero viver isso. Tá, mas você tá operando, né? Tá todo mundo vivendo, você tá operando. Aí fui trazendo outras coisas, outras coisas. Ó, tem essa ferramenta, isso aqui. Mas e se a gente fizesse assim? Olha, tem alguns profissionais aqui já selecionados. E se a gente colocar alguém na tua operação? Não, é que isso, aqui. Aos poucos eu quebrei isso nele, Vanessa. Com 30 dias eu consegui convencer ele a contratar uma pessoa. Há 15 dias atrás, ele estava de férias na praia com a família dele. Dele me mandou uma mensagem, Karina, eu preciso falar com você agora. Eu falei, ok. Até assustei, né, pelo horário. A hora que eu abri, eu olhei o fundo, já não era mais o fundo, né, Vanessa? Onde você tá? Perguntei pra ele. Daí ele falou, Karina, eu só tô te ligando pra te agradecer porque eu tô na praia com a minha família. Viu? Sonho. Daí eu falei, Realização. Vanessa, aquilo não tinha preço, sabe? Eu fiquei pensando assim, gente, quantos não estão assim, Vanessa? Muitos.
Gente que não tira férias há anos. Galera que não consegue parar porque acha que se sair, Não funciona. não funciona. A empresa para. Isso é culpa. Eu falo isso, bom, há 20 anos trabalhando com marketing, né, gente? Já atendi empresas de todos os tipos de segmento. Mas quando eu sento para conversar com o cliente e o cliente fala assim: ai, meu produto não está vendendo porque o cliente não está entendendo. A culpa é sua. Você não está explicando direito para o seu cliente, não é ele que não está entendendo. Os seus esforços têm que ser redobrados. Ah, mas eu já faço isso, aquilo. Revisa. Tá errado. Mesma coisa acontece com o seu time. Se você não pode se ausentar da sua empresa é porque você não preparou o seu time para fazer o que tem que fazer. Você está pagando para pessoas que não estão fazendo o que elas têm que fazer. E a culpa é sua. Isso mesmo. Né? Então, acho que nessa hora que a gente, às vezes, bota... Quando eu falo isso, eu vejo a pessoa do outro lado me olhar até com certo desprezo. Tipo, O que essa doida tá falando? aí tá falando o quê? Mas, gente, guardem isso na memória de vocês. Tudo que acontece com o nosso negócio é culpa nossa. Uma outra coisa, Vanessa, perfil. E eu acho que você vai concordar comigo. Quando o empreendedor é centralizador, ele forma uma equipe centralizadora. Quando ele é uma pessoa influente, uma pessoa que solta, que delega, ele forma pessoas que delegam também. Então, tomar muito cuidado com o perfil que está atuando no mercado hoje, né? Muito. Acho que isso faz toda a diferença para o dia a dia. Até isso define o quão rápido você vai crescer ou quão rápido você vai falir, às vezes. Concordo, Vanessa. Né? Concordo. É isso que determina, porque quando você se torna centralizador, tem uma máxima no mercado, né? Um faz por um. Não adianta você se iludir e achar que você vai fazer por 20, porque você vai fazer por um. Enquanto você estiver fazendo por um, você deixa ele crescer. Isso mesmo. Você deixa de expandir. Vanessa, como eu quero que você volte, eu não vou entregar todo o ouro, ainda tem mais coisas que a gente poderia falar aqui. E, assim, o universo é extenso, né, na área de marketing. Mas eu quero que você deixe um recado para a galera do BPO, principalmente, né, sobre marketing, sobre o que vocês podem aí agregar. E daí eu quero que você deixe as suas redes sociais também para o pessoal entrar em contato com vocês. Bacana, muito legal. Eu acho que a grande mensagem que eu deixaria aqui para o pessoal de BPO, para esse mercado, que é um mercado lindo, vasto e em extrema expansão, é o que a gente conversou aqui. Entenda opa, até gaguejei aqui. Entenda o que só você faz pelo seu cliente que te torna indispensável. Muito bom. Isso é a chave de ouro para o negócio de vocês. Porque isso vai fazer com que ele queira estar junto, isso vai fazer com que ele permita você trabalhar melhor, isso vai fazer com que ele te indique mais, isso vai fazer com que você desenvolva a autoconfiança que você precisa para espalhar a sua empresa e a qualidade do seu serviço para esse mundão. E aí, assim, fica aqui um convite. Eu sou super acessível, sou eu que respondo as redes sociais, então se você quiser falar comigo, chama a gente lá, @marketingforbpo, é MKT for BPO. E Riva_Vanessa é a minha pessoal, se você quiser me seguir, chamar lá pra gente conversar, eu tô super à disposição de vocês. As dúvidas existem e a gente tem que estar à disposição de fazer o nosso cliente entender qual é a dor dele para poder ajudar a resolver o problema. Vanessa, muito obrigada por hoje, por você ter vindo aqui, né? Veio de longe, galera, veio do Rio Grande para poder fazer essa entrevista. Mas a gente sabe que sempre gera conexões, e isso é muito bom. A gente pode estar ajudando muitas pessoas através dessa entrevista, né? Até para eles entenderem um pouco mais, porque aqui é um momento em que a gente tem outras coisas que a gente conversa e as pessoas começam a se identificar um pouco melhor, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de te conhecer pessoalmente e também de tudo aquilo que viveremos a partir de agora. Eu também quero agradecer muito, Karina, o seu convite. Dizer que eu admiro muito o seu trabalho, eu acho muito legal você ter conseguido conectar a BPO a RH, isso vai mudar o cenário do mercado. E assim, dizer que é muito legal os conteúdos que você traz aqui para todos os níveis de empreendedor. Você está começando, nossa, você já tirou um monte de dúvidas muito legais com vários outros episódios, espero com esse ter ajudado todo mundo também. Sou muito grata e sempre que quiser eu estou à sua disposição para a gente bater um papão aí.
Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou aqui agora, eu quero agradecer a sua audiência e quero te pedir, galera, clica nesse sininho, se inscreve no nosso canal, ajuda o conteúdo a correr aí pra galera, porque isso ajuda. Esse canal foi feito, não tem custo nenhum e o objetivo dele é trazer informações, tá? Trazer informações para você que tá aí, às vezes não tem a condição de investir. O conteúdo hoje foi de graça, galera. E que conteúdo rico. Um BPO tá começando agora, volta lá, parte do zero e assiste tudo de novo e aprende um pouquinho mais sobre marketing. Cria o seu site, cria a sua imagem aí no mundo digital e abra sua empresa, sabe? Saia, destrave, saia de trás da porta e venha ser a pessoa que recebe na frente da porta. Faz toda a diferença, tá? Galera, e não esquece, se aconteceu algum problema na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza. Até mais. Tchau, tchau.